Olá, graça e paz, tudo bem? Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, pastor Salatiel. E estamos para realizar mais um episódio do podcast Graça e Verdade. É pela graça que estamos aqui e é pela verdade que nos libertou que também estamos aqui. E eu quero já pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, vá nas nossas redes sociais, curte lá. E hoje eu tenho um prazer imenso de receber uma pessoa que é referência não só para mim, mas para muitos que estão iniciando aí no podcast. É da Bahia, Porto Seguro, e eu tenho esse prazer de receber aqui no estúdio o meu amigo, pastor Fábio Santos. Pastor Fábio Santos, seja bem-vindo. Pastor Salatiel, que alegria, que honra poder estar contigo aqui no podcast Graça e Verdade e poder contribuir, colaborar com o seu trabalho. Já parabenizo pelo nome, né? Graça e Verdade. Não tem como receber a graça de Deus se você não andar pela verdade, ser de verdade e viver no caminho da verdade. Muito obrigado pelo convite, obrigado por me oportunizar esse tempo especial aqui contigo de comunhão de qualidade. Espero que os telespectadores possam ser alcançados por tudo que for falado aqui, né? Informação, edificação e se tiver polêmica, para apimentar tudo, vai ficar um pouquinho melhor ainda. Amém. E vai ter, viu, pastor Fábio? Pastor Fábio, para mim é uma honra, um orgulho imenso, né? Ele acompanha já faz um tempo e talvez seria até uma utopia de trazê-lo aqui. Mas eu quero aqui agradecer todo o staff do senhor, a vossa esposa, a nossa irmã Jeane, o senhor, por nos atender com tanta humildade, simplicidade. É um homem que está em evidência, né? Todos querem estar perto do senhor, querem estar participando do seu podcast e muitas das vezes acho que é impossível chegar. E tanto o senhor quanto a sua esposa me receberam assim de braços abertos, não fizeram exigência nenhuma. Só falou, vê o dia certinho para que nós venhamos estar contigo. E isso para mim não tem preço, né? Eu só tenho que agradecer a Deus pela vida do Senhor, da tua família, e que o Senhor Jesus abençoe vocês cada dia mais. Pastor Fábio, eu tenho a certeza que o que o Senhor está fazendo hoje, isso vai refletir lá na frente. Você está ajudando os pequenos que estão iniciando, porque um dia o Senhor também começou dessa forma pequena. E eu gostaria que o Senhor iniciasse falando como foi a tua chegada na cidade de Curitiba, como foi a tua iniciativa de podcast. Fala um pouquinho para que nós possamos conhecê-lo. Pastor Salatiel, não tem como não ser acessível quando a gente tem um entendimento que não somos nada. Tudo que somos e temos é por causa de Cristo, é por causa da maravilhosa graça. Há 16 anos atrás eu estava na cidade de Porto Seguro, Bahia, com um revólver na cintura tramando um novo assalto a fazer. Naquele dia, um rapaz por nome de Henrique, que fazia parte da mesma quadrilha de assalto que nós, há 2 semanas antes ele ia passando. Quando ele estava adiante, ele parou, olhou para trás e me chamou pelo apelido, dizendo: "Buiú, vem aqui." Eu fui até o Henrique. Quando eu cheguei até ele, ele disse: "Jesus te ama, ele quer te salvar, quer perdoar os seus pecados, quer escrever o seu nome no livro da vida." Ele olha para minha cintura e fala: ele quer trocar esse revólver por uma Bíblia e te fazer um pregador do Evangelho. E naquele dia o Henrique fala de Jesus de uma forma tão linda para mim que os meus olhos lacrimejam e o Espírito do Senhor foi me convencendo do juízo, do pecado e da justiça. E o Henrique me propôs um desafio dizendo: experimenta Jesus por 2 semanas. Se você não gostar, desista dele depois. Eu disse: o que é que eu faço? Ele: levanta suas mãos e repita essa oração aqui comigo. No meio da rua, eu levantei as mãos, repeti a oração, fiz a confissão de pecador. E ali eu estava entregando a minha vida para o Senhor Jesus, para experimentá-lo por 2 semanas. Eu experimentei 1, 2, 1 mês, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 16 anos. Eu não consigo deixar Jesus por nada, porque Ele é tudo que eu tenho, Ele é tudo que eu preciso. Quem sabe de onde veio, quem sabe quem era, quem sabe da família disfuncional que conviveu praticamente toda a infância, órfão de pai, ainda quando criança, tendo uma mãe guerreira para ajudar, um improvável que entrava dentro dos mercados, das mercearias, as pessoas ficavam de olho porque me tinha como um bandido, como um trombadinha, como alguém que ia furtar ou roubar alguma coisa.
e naquela esquina, naquela rua, sendo encontrado por Jesus, alguém que a sociedade não dava valor, olhando hoje para trás, eu falo, não é sobre mim, é sobre ele que me amou quando ninguém amava, é sobre ele que me aceitou quando ninguém aceitava, é sobre ele que me quis quando ninguém queria. A pergunta que mais me confrontava na minha adolescência era: o que é que você quer ser quando você crescer? Ser, crescer. Não tinha essa expectativa. O crime, a vida, me tirou toda a expectativa de ser, crescer ou de sonhar. E eu só comecei a sonhar após a minha conversão mesmo. Depois eu recebi alguns DVDs de presente e entre eles tinha o DVD de um pregador que depois eu comprei mais de 200 DVDs desse pregador, onde em casa eu me alimentava por suas pregações e mensagens. Alguém que não tinha expectativa e nem tinha nem capacidade de sonhar, ao ver esse pregador pregando, tão inspirado por Deus, começou a sonhar também em querer ser um pregador do Evangelho. Naquele dia o Senhor começou a me inspirar a querer ser um pregador, a sonhar com isso. E eu não acordava e não pensava em outra coisa a não ser querer ser um pregador do Evangelho por causa dos DVDs desse pregador que eu ouvia. E eu não sabia que 15, 16 anos depois, esse pregador, o pastor Marco Feliciano, estaria à mesa do Eu Acredito podcast, conversando comigo já por 3 vezes, me chamando de amigo. Hoje, pelo vínculo, pela amizade, me chama de filhão e tal. Então, olhando para trás, para a minha trajetória de vida, para o testemunho, para o que eu vivo, para o que eu tenho, para o que eu sou hoje, eu digo, igual a canção, não há nada em mim que eu possa me gloriar. É graça, tudo graça. Então, se eu não entender isso e não receber um convite seu e aceitar com carinho, com honra, e não vir colaborar com o seu trabalho que está começando, que Deus arranque tudo que Ele me deu, que Deus tire tudo que Ele me deu, melhor, que Deus arranque e tire de mim até o privilégio da vida. Meu Deus, é forte. E o senhor falando isso me anima mais ainda, né? E eu creio que vai animar muitas pessoas, porque talvez muitos não sabem como o senhor chegou aonde está, a sua vida no passado. Infelizmente, eu também tive uma vida como a sua. E quando o senhor falou do pastor Marcos Feliciano, eu trouxe à memória, pastor Fábio, uma vez, eu estava agendado para pregar num congresso, numa cidade chamada Santa Isabel, em São Paulo. E o dirigente desse congresso falou: pastor, o senhor ficaria triste se eu tirasse o senhor do cartaz e colocasse um outro pregador que vai chegar? E eu falei: pastor, de forma alguma, pode colocar. E ele falou: pastor, o senhor poderia fazer uma gentileza, buscar esse pregador no hotel e trazê-lo aqui? Olha a situação. Me tirou do cartaz para colocar o pastor que ia pregar e ainda me fez buscar ele no hotel. E eu disse: vou, com toda a humildade fui. E esse pastor via muito tempo ele pregando nos Gideões e eu falava: poxa, eu queria ter pelo menos 1% da sabedoria desse homem. E eu fui buscar o pregador no hotel. E quem era o pregador? Pastor Napoleão Ribeiro Falcão. E ali cresceu uma amizade tremenda, quanto ele, quanto a pastora Virgínia, toda a família. E ele me ajudou e me ajuda muito. E o dia que eu estive com ele, nós no hotel, junto com a família dele, eu entendi: quem tem a promessa, quem carrega a graça e a verdade do Senhor Jesus, ainda que tentem ofuscar, não ficará ofuscado por muito tempo. Logo o sol brilha e traz à tona essa luz em nossa vida. Então, enxergar isso no Senhor, de vir do mundo do tráfico, assistindo um pregador, e hoje o Senhor ter essa honra dele lhe chamar de amigo, como eu tenho o pastor me chamando de filho e eu chamando ele de pai, pastor Napoleão, é algo assim que para algumas pessoas é banal, mas para a gente tem uma significância muito grande, porque realmente nós éramos improvável, né? Nós não tínhamos expectativa nenhuma, nós éramos a escória da sociedade.
E eu ver o senhor hoje aqui sentado nessa cadeira, falando desse testemunho a qual a gente tem uma percepção diferente. Ele sempre está na alta, ele veio de uma família de classe alta, ele veio de uma vida confortável, e na verdade não é essa, né? E é isso que faz a diferença do senhor. E esse sucesso que vem é porque o Senhor tem visto a tua batalha, não de hoje, mas de muito tempo, né? Pastor Salatiel, ninguém nasce grande. Quem nasce grande é monstro. Quem nasce grande é doente, né? Quem nasce grande é doente. Todo projeto, ainda que seja grande, ele vai nascer pequeno. E haverá um processo até ele alcançar a estatura para o qual Deus já designou o seu propósito. Eu me lembro, por exemplo, de José. José, ele recebeu sonhos proféticos de Deus a respeito de quem ele seria, aonde estaria e o que ele alcançaria. Mas para esse sonho se tornar uma realidade, ele teve que passar por inúmeras intempéries, processos doídos, processo que fez ele desenvolver em sua alma sentimentos tóxicos, sentimento de ódio, mágoa, ressentimentos terríveis a respeito dos seus irmãos, porque foram seus irmãos que fizeram chacota, zombaria, foram seus irmãos que o colocaram no poço, foram seus irmãos que o deixaram lá no poço, foram seus irmãos que o vendeu à caravana dos ismaelitas como escravo, que consequentemente venderam ele para os egípcios para se tornar escravo na casa de Potifar. Através dessa ação dos irmãos, José ele foi acusado de algo que ele não fez. Alguém que abusou de uma mulher, violentou uma mulher e foi para a prisão. Então, José, para ele viver a realização dos seus sonhos, passou por situações difíceis. E pode ser que, por ele não entender que era só um processo para ele alcançar o propósito, ele deixou desenvolver o sentimento tóxico, mágoa, rejeição, desprezo, enfim. Mas quando ele se torna o governador do Egito e casa, a sua esposa lhe dá filhos, 2 filhos especificamente, que José vai dar o nome dos seus filhos como se fossem nomes proféticos, conforme o seu passado, o seu presente e aquilo que ele queria para o seu futuro. O primeiro filho é Manassés. Deus me fez esquecer de todo o sofrimento da casa de meu pai. Em outras palavras, José, quando pega esse filho no colo, ele fala: meu filho, eu não sabia, eu não entendia o porquê, por causa dos sonhos, eu me tornei motivo de chacota e zombaria. Eu não sabia o porquê, por causa dos sonhos, eu fui lançado numa cisterna. Eu não sabia o porquê, por causa dos sonhos, eu fui vendido como escravo. Eu não sabia o porquê, por causa dos sonhos, eu fui acusado de algo que eu não fiz. Mas hoje eu sei que a chacota, a zombaria, a cisterna, ser vendido, fora apenas um processo permitido pelo próprio Deus que me deu o sonho para que eu pudesse realizá-lo e ser o que eu sou hoje. Por isso, meu filho, o seu nome é Manassés. Hoje eu entendo que tudo fazia parte do propósito. Tudo cooperou para o bem, para que eu pudesse realizar os sonhos. Seu nome é Manassés. A minha alma está sarada. Deus me fez esquecer de todo o sofrimento da casa do meu pai. O segundo filho, José, ao pegar no colo, vai dizer: meu filho, seu nome vai ser Efraim. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. A terra que era para ser o lugar da minha morte. A terra que era para ser o lugar das minhas maiores frustrações, decepções. A terra que era para ser o lugar para eu me entregar à depressão e permitir que espíritos de suicídio fizessem parte da minha mente. Deus inverteu o quadro e nela me fez crescer. Seu nome é Efraim, porque Deus me fez frutífero. Deus me fez prosperar na terra que era para eu ser afligido. Interessante é que primeiro nasceu Manassés, Deus me fez esquecer, para depois nascer Efraim, Deus me fez crescer. Não nasceu primeiro, Deus me fez crescer, para depois nascer Manassés, Deus me fez esquecer. Primeiro ele esqueceu, depois ele cresceu. Ele não cresce primeiro para esquecer depois. Ele esquece e depois cresce.
Eu entendo que existem pessoas que não conseguem crescer, não conseguem evoluir, não conseguem progredir. Não é porque Deus está impedindo o seu crescimento. É pelo simples fato que existem coisas mal resolvidas em seu passado, que ele está apegado a esse passado, que o diminui, o coloca para baixo, que o impede de avançar, que o impede de conquistar. É como se fossem muralhas que estivessem à sua frente, que impede de romper. Mas se as pessoas compreenderem isso, que se ele desapegar do passado, esquecer daquilo que diminui. E quando eu falo esquecer aqui, não é sofrer de amnésia, você é ser humano. Sim. Existem coisas que geraram marcas em você. Mas quando eu falo esquecer aqui, é você lembrar e não sofrer mais pelo que aconteceu. Isso não atrapalhar mais o seu presente, não impedir que você construa um futuro de glória, um futuro de sucesso. José ele poderia ficar apegado ao passado e o seu projeto continuar pequeno. Mas ele entende que se ele esquecesse, tivesse uma alma sarada, o próprio Deus ia se responsabilizar pelo seu crescimento. Às vezes na vida, a nossa responsabilidade é só esquecer que a responsabilidade de Deus é nos fazer crescer. José cresceu quando ele entendeu que ele não era o que os irmãos fizeram com ele. Ele não era a mágoa, o ressentimento, o ódio. Ele não era a pessoa depressiva que os irmãos tentaram fazer com ele. Ele não era abusador, ele não era criminoso, ele não era um psicopata. E existem pessoas que acham que são o que as pessoas fizeram com ela. Então, você não é o que fizeram com você. Você é o que Deus fez você para ser. Você é os propósitos que Deus já definiu para a sua vida antes mesmo de você vir ao mundo. Entenda isso. Você não é o que fizeram com você. Você é o que Deus fez você para ser. Todo projeto, ainda que seja grande, ele vai nascer pequeno. E aí vai ter sempre chacota, zombaria, cisterna, vai ser vendido até você alcançar o propósito que Deus já definiu para a tua história. Meu Deus, que história. E pastor Fábio, o senhor falando isso aí, a gente vai mergulhando, né, nesse oceano e observa que quando nós temos um sonho, ninguém acredita nesse sonho. É só nós mesmos. Muitas das vezes, como aconteceu com José, nem os próprios da família vai sonhar o nosso sonho. E as pessoas querem entulhar nossos poços. As pessoas querem fazer que nós venhamos acreditar que isso é uma utopia, que isso não vai dar certo, que as coisas não vão fluir. E muitas das vezes nós escutamos essas palavras negativas e absorvemos e acreditamos que realmente nós não iremos romper, né? E José rompeu. Os filhos de José romperam também essas barreiras que foram lhe impostas. E mediante essas barreiras, o pastor Fábio, e como eu disse, no meu tempo que eu fui tirado de um cartaz para colocar, teoricamente, um famoso, o pastor Napoleão, conhecido mundialmente, nesse tempo que o senhor, como itinerante pregando, o senhor já sofreu esse descaso também, porque por ser pequeno, porque ainda não é conhecido, já aconteceu alguma situação de, poxa, vamos colocar alguém mais gabaritado, talvez nos pré-julgando por aparência, de onde viemos, por N coisas. Já passou isso contigo? Ah, já, né? Já, mas eu sempre fui bem resolvido quanto a isso. Eu sempre respeitei quem de fato está vivendo o seu momento com Deus. Meu Deus do céu, até em relação à oferta, você saber que alguém que está com o ministério consolidado está ganhando uma oferta maior que a sua. Já aconteceu de eu ser cancelado em evento e de repente eu ver o cartaz com outra pessoa. Eu já sofri preconceito racial em cidade que eu fui pregar. Eu estar com muita sede, descer até a casa pastoral, pedir água, e a pastora falar, tá vendo aquela coisa preta ali, apontando para o filtro, e dizer, ali tem água, vai tomar água. Então, são inúmeras coisas que a gente passa na caminhada, mas eu nunca me importei com essas coisas não, porque só de ter sido chamado por Deus para o ministério, para mim já é um grande privilégio. Só de saber que eu recebi o dom para pregar e falar à noiva de Cristo, à sua igreja, ou o próprio evangelismo pessoal, ou ir para uma rua, ou ir para uma praça, pregar, falar de Jesus, isso
para mim já é um privilégio grandioso. Eu sempre fui bem resolvido com isso. Eu nunca sofri por saber que outros entraram no meu lugar, por saber que eu poderia estar em algum evento e eu não fui convidado, por saber que pessoas me prometeram me colocar em certo lugar e quando chegar na data esquecer de mim. Fui sempre bem resolvido assim, das pessoas falar, você vai estar nesse evento, e depois eu vi até o cão lá no cartaz e não me vê, entendeu? Então, mas eu sempre fui bem resolvido pelo seguinte, ô pastor Salatiel, eu acho que eu já vivo bem mais do que eu merecia. Eu gosto muito do nome aqui, podcast Graça e Verdade. Eu já me maravilho, glorifico a Deus pelo fato de ter sido alcançado por essa graça. Eu faço parte da humanidade esta que adquiriu uma grande dívida esta que era impagável por prata, por ouro, com pedras preciosas. Essa dívida nos colocava no banco dos réus para sermos julgados e, consequentemente, condenados ao inferno. Eu estou ciente que não havia esperança para mim, não havia esperança para nós. O nosso futuro seria a eternidade toda sofrendo com a ausência de Deus, né? Porque o maior terror do inferno não é o fogo, isso pode até ser uma linguagem simbólica. O maior terror do inferno não é os demônios, não são a crueldade, ter espíritos que vão nos assustar constantemente. O maior terror do inferno é a ausência de Deus, é sabermos das oportunidades que tínhamos de viver Cristo, viver o Evangelho, receber o Senhor e ter a consciência dessas oportunidades e agora saber que nós estamos em um lugar que Deus não está e nunca estará, de eternidade a eternidade. Então, assim, era para lá que nós iríamos. Não havia esperança para nós. E estar ciente de que tanto o Novo Testamento quanto o Velho Testamento, a temática é Deus indo em busca do homem. Olha só, um ser que tem todos os atributos positivos, possíveis sobre a sua vida. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele é onipresente, está em todos os lugares, ele habita na luz incognoscível, inacessível, ele não sente falta de nada, ele tem poder no céu, na terra, debaixo da terra, é ele que comanda todo o universo através do poder da sua palavra. Quando ele disse haja, o inexistente passou a existir. Este ser todo-poderoso, ele veio em busca de mim, da humanidade que estava com uma grande dívida. Salmos de número 14, pode ler a Bíblia aqui? Opa, fica à vontade. Salmos de número 14, olha só a busca de Deus, verso de número 2, olha só o que a Bíblia vai dizer. Me presta sua Bíblia aí, por favor, Salatiel. Salmos de número 14, verso de número 2. Olha só a busca de Deus para com a humanidade. E o mais triste, né, que a busca de Deus sobre a humanidade de alguém que fosse perfeito, que não tivesse pecado, alguém que fizesse o bem, foi uma busca fracassada, infelizmente, porque Deus não encontrou. Salmos de número 14, verso de número 2. Do céu o Senhor olhou para baixo sobre os filhos dos homens para ver se havia alguns que entendessem e buscassem a Deus. Todos desviaram-se e juntamente tornaram imundos. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum. Salomão, que é o homem mais sábio da Bíblia, ele vai perguntar também para a sabedoria sobre se há alguém que faça o bem, sobre se há alguém que não tem pecado. Mas a resposta da sabedoria também para Salomão é triste, porque a resposta da sabedoria para Salomão também é que não há ninguém que faça o bem, que não há ninguém que seja justo, que não há ninguém que não tenha pecado. Sim. Capítulo 7, o versículo de número 20 de Eclesiastes, olha só o que a sabedoria vai dizer para Salomão. Porque não há homem justo sobre a terra, não há homem que faça o bem e que não peque. Aí vem o próprio Deus de novo em Ezequiel, no capítulo de número 22, no versículo de número 30, também em busca de alguém que fizesse o bem, que não pecasse, que tivesse na brecha, que tivesse posicionado de forma santa, de forma pura, alguém que tivesse tapando as brechas do muro. E
A exclamação de Deus é triste, é decepcionante, porque ele também não encontra. 22, versículo de número 30. Olha o próprio Deus falando. E eu busquei por homem, ou por um homem entre eles, que fizesse o cerco e que se pusesse na brecha diante de mim pela terra, para que eu não a destruísse, mas eu não encontrei nenhum. Nenhum. Aí vem o apóstolo Paulo, no tempo da graça, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 3. Isso aqui é muito forte, porque Paulo, depois de Jesus, vai ser o homem mais sábio do Novo Testamento. O homem que escreveu 13 cartas totalmente inspiradas pelo Espírito Santo. O homem que foi dado o privilégio de conhecer os céus pelo lado de dentro, mesmo estando na terra. Um homem que tem uma vasta experiência, tanto de filosofia, um homem que tem uma vasta experiência, mesmo fazendo parte do Sinédrio, aprendeu aos pés do Dr. Gamaliel. É um mestre, o apóstolo Paulo recebeu uma sabedoria divina terrível. Ele vai também nos deixar sem palavras quando escreve aos Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo de número 10, a respeito da humanidade, dizendo, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nem Versículo de número 22. Versículo de número 22. Versículo de número 23, melhor dizendo. Se a Bíblia fosse até aqui estávamos perdidos, totalmente perdidos. Porque o versículo de número 23, Paulo ele traz uma realidade a respeito da humanidade que coloca em nós desesperança a respeito do céu, a respeito da salvação, a respeito da vida eterna. Olha o que ele diz no versículo de número 23, porque todos pecaram e estão privados, estão destituídos, estão impedidos, estão bloqueados da glória de Deus. Não havia esperança para nós, mas vem Paulo e escreve a Tito no capítulo 2, versículo de número 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Não é por mérito humano, não é pelo esforço, não é pela dedicação, não é pelo dom, não é pelo talento, não é pela habilidade, é pela graça. Aí hoje eu vou ficar chateado porque alguém está no cartaz e eu não estou. Eu vou ficar chateado porque alguém me cancelou para colocar outro no meu lugar. Eu vou ficar chateado porque uma pessoa usada pelo inimigo ou simplesmente por causa dos seus sentimentos malignos, perversos, doentios, me julga pela minha cor e fala, você quer água, vai tomar água ali naquela coisa preta. Vou ficar chateado por causa disso, sabendo que o Deus que criou os céus e a terra apenas com o poder da sua palavra, o Deus que é tão grande, que faz da terra o apoio dos seus pés, o Deus que é tão sábio, que sabe quantas estrelas há nos céus e chama cada uma pelo seu nome, o Deus que sabe quantos litros de águas os oceanos têm, o Deus que sabe quantos fios de cabelo a humanidade possui, olhou desde os céus e falou, você não merece, mas eu vou manifestar a minha graça através do meu filho lá na cruz. Ele vai dizer, tetelestai, está consumado, a dívida foi quitada. Isso é lindo, porque a palavra tetelestai é uma palavra grega, que para nós é uma frase, mas não é só estar consumado. Tetelestai era usado no primeiro século, quando algum indivíduo cometia algum delito, cometia algum delito, e ele ia para a prisão. Ele recebia em suas mãos um escrito de dívida que antes de entrar na prisão, ele dava para o carcereiro. E lá ele ficava na prisão, cumpria a sua sentença. Após cumprir a sua sentença, o carcereiro dava de volta esse escrito de dívida em suas mãos e orientava ele ir até a porta da cidade onde estava o juiz, para o juiz carimbar o seu escrito de dívida como sentença cumprida. Então, ele pegava o escrito de dívida, ia até a porta da cidade, chegava até o juiz, e o juiz vinha com um carimbo. E nesse carimbo tinha a sigla tetelestai. Então o juiz vinha nos delitos deste indivíduo e começava a carimbar. A dívida foi quitada. O preço foi pago. A sentença foi cumprida lá na cruz.
Quando Jesus diz tetelestai, ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas no mundo espiritual, ele estava deixando todo o inferno saber. E esse grito dele vai ecoar de eternidade a eternidade. Ele estava dizendo: o preço foi pago, a dívida foi quitada. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz aos Colossenses: o escrito de dívida que era contra nós foi rasurado, foi carimbado e crucificado na cruz junto com Cristo. Nós tínhamos uma dívida que nos colocou no banco dos réus para sermos julgados e, consequentemente, condenados ao inferno. Mas vem o apóstolo Pedro e diz: não foi com prata, não foi com ouro, não foi com pedras preciosas que vós fostes resgatados da vossa maneira de viver, mas foi com o precioso sangue. Não é bondade em mim, é graça de Deus. Então, irmão, pode colocar quantas pessoas quiserem no cartaz. Não tem problema, né, eu estou satisfeito e bem resolvido em Deus com a salvação que Ele já me deu sem mesmo eu merecer. Oh, glória. João capítulo 1, versículo 17. Por lei, pela lei de Moisés, veio a lei, né? Por Moisés veio a lei. Mas por meio de Jesus Cristo veio a graça e a verdade, que superabundou em nós. Quando o senhor estava falando sobre isso, eu lembrei. Essa é uma palavra greco-romana que atribui em quatro, né? Em quatro instâncias. Quando a pessoa tinha uma dívida e um comércio, um lado comercial, quando ela quitava essa dívida, ela recebia esse carimbo tetelestai, quer dizer, está pago a dívida. Um condenado, quando saía, como bem o senhor disse, ele recebia o carimbo dizendo que não há mais condenação. Né? Na terceira instância, ou no terceiro ponto aqui, fala-se de uma obra, um edifício, quando é terminado, recebia um carimbo dizendo: essa obra está concluída. E quando o sacrifício também era terminado, dizia tetelestai, estava dizendo que estava terminado o sacrifício, que foi lá na cruz. E falando sobre isso, pastor Fábio, eu me lembrei, eu tenho uma mensagem que eu prego sobre esse tema, que é escolhido entre os escolhidos. Essa palavra escolhido entre os escolhidos, eu lembro quando eu era criança e a minha mãe colocava os feijões na mesa e separava os feijões bons dos ruins. E quando ela fazia essa separação, ela pegava aqueles feijões consideradamente bons e colocava dentro de uma vasilha. E eu sempre curioso ficava vendo, e subia um feijão, ia subindo 2 feijões, ia 3, ia subindo. E eu gritava: mãe, está pronto para ir para a panela. E ela dizia: por que você está falando que está pronto? Não, está tudo em cima. E ela dizia para mim: os bons não é o que estão em cima, os bons estão embaixo. Ou seja, ela escolheu, depois colocou numa vasilha e ali escolheu de novo. Jeremias capítulo 1, versículo 5, antes que formasse no ventre já te conhecia. Antes que saísse da madre, eu já te consagrei, te dei as nações como profeta. E vou um pouco mais distante. Quando um homem e uma mulher vai se coabitar, da parte genital do homem expele mais de 500 milhões de espermatozoides. Porém, só um fecunda o óvulo da mulher. Só esse vai vingar. Ou seja, era para nascer Roberto, mas Deus disse: não, tem uma promessa com Fábio. Era para nascer João, mas Deus disse: não, tem uma promessa com Salatiel. E assim vai. E quando começa a ser gerado dentro do ventre, a mãe não vê quando os ossos crescem, quando a pele cresce, quando os nervos crescem, quando vai se formando. É bem certo que hoje a tecnologia é bem avançada, dá para saber e acompanhar. Mas a mãe em si não vê com olhos nus, ela não sente, ela vai sentir depois quando o bebê está formado e batendo ali na parede da sua barriga. Aí eu tenho uma palavra dizendo: Deus não precisa dizer que está trabalhando. Ele trabalha no silêncio, ele age no oculto e ele honra em público. Pois depois de 9 meses de gestação, essa criança vai nascer. Como todas, como o senhor diz aqui, quem nasce grande é monstro. Nasce pequena. Pequena talvez pode ser excluído de muitos, mas já foi escolhido por Jesus. Já foi selado por Deus, né? Eu costumo dizer que nós temos um universo, esse universo é composto por 8 planetas, 204 países, 809 ilhas, mais de 7 bilhões de pessoas espalhadas no mundo, 7 mares. E Deus, pela sua graça, nos escolheu para fazer a diferença.
Esse chamado que nós temos, às vezes, não é para ser evidente como Paulo, mas talvez é para que nós venhamos estar num deserto como João Batista. E ontem eu estava pregando na igreja dizendo qual o público hoje iria para o deserto para escutar uma mensagem pregada por João Batista. No deserto, onde o calor chega a 60 graus Celsius durante o dia. À noite, esse vai inverter negativamente. Para escutar uma mensagem que não é do meu lindo, minha linda, minha fofura. É uma mensagem dura. Hoje nós temos todo o comodismo, mas não queremos viver da verdade, que é a palavra, né? E pela palavra que nós estamos aqui. Eu tenho outra mensagem dizendo: quem daria oportunidade para Moisés ser libertador de Israel? Um assassino, um ocultor de cadáver e um fugitivo. Como o senhor está aí, um ex-traficante, como eu estou aqui, um ex-traficante, aos olhos da sociedade e até mesmo de familiares, nós não teríamos chance alguma. Mas voltamos de novo, a graça nos alcançou. E por essa graça te alcançar, pastor Fábio, você chegou num nível hoje, e eu creio que vai chegar ainda maior. Nesse tempo, a qual pediram para você tomar água num lugar, um bebedouro que não era o apropriado. Até era o apropriado, né? Mas por que a expressão essa coisa preta, né? Referindo ao senhor, no caso, né? Aí o senhor atingiu hoje um nível bacana. Essas pessoas que te pisaram lá atrás, hoje elas querem estar perto. E tem outras que querem usufruir, ou seja, os oportunistas. Como o senhor lidar com essas pessoas? Eu sou bem tranquilo quanto a isso, né? Primeiro, sobre a questão do passado, eu sou igual José, eu entendo que tudo cooperou como um processo para eu viver propósito. Então, tudo fez parte do processo. Fez parte do propósito. Então, não tenho nada no meu coração a respeito dessas pessoas que rejeitaram, desprezaram. E segundo, eu já não acho que tô nisso aí tudo, conforme o senhor falou. Não, talvez, para quem olha de longe, acha que mas a realidade ainda é de muita batalha, de muita guerra, ter que fazer as coisas acontecerem, ter metas, todo dia um trabalho diferente. No podcast já são mais de 400 episódios e o desafio é tentar trazer assuntos diferentes, conversar assuntos que você não entende, que você não estuda, e explorar o máximo do convidado para ele entregar o máximo de conteúdo que ele tem, explorar no bom sentido. As pessoas que se aproximam, eu também nem sempre eu vejo maldade, né? Não busco ver maldade nas pessoas. Às vezes as pessoas querem se aproximar simplesmente por ter simpatia, por querer estar próximo, querer ver qual é a realidade. Às vezes as pessoas só querem conhecer mesmo. Tem oportunista, deve ter no caminho também, pessoas que só querem se oportunizar, mas eu acredito que a maioria das pessoas tem boas intenções, não estão mal intencionados, não. Então, eu sou uma pessoa bem acessível, só que eu acho que eu sou chato, né? Essa questão, eu sou chato, eu não sou muito de estar conversando no WhatsApp, eu prefiro 1000 vezes a conversa pessoal, e às vezes as pessoas estranham, né? Porque no WhatsApp eu já não sou muito de responder, mas pessoalmente eu converso bastante, eu brinco, dou risada. Como eu trabalho com rede social, então as redes sociais que eu tenho, geralmente eu priorizo para estar trabalhando. Não sou um consumidor de conteúdos, eu não sou muito de ficar em grupos, de ficar conversando pessoalmente com pessoas, tecendo comentários ou gerando vínculos através das redes sociais. Então eu zelo muito pelo pessoal, olho no olho, conversando, ouvindo, buscando saber a verdade da pessoa, saber o que está por trás do que leva ele a fazer o que ele faz. Então as pessoas acabam me conhecendo por mandar mensagem no WhatsApp e eu demorar às vezes de responder e às vezes não dá tanta atenção e acaba tendo uma má impressão a meu respeito, que quando me conhece pessoalmente muda totalmente o conceito que tinham a meu respeito. E assim, eu volto a dizer, eu não acredito que a maioria das pessoas que se aproximam são mal intencionados. A maioria das pessoas que se aproximam são pessoas que se inspiram na história, quer conhecer,
quer absorver algum conteúdo, quer saber que rumo tomar, quer uma orientação. Fábio, deu certo para você, eu tenho você como exemplo de sucesso, eu também quero alcançar o que fazer e tal. Não vejo como mal intencionados, eu vejo pessoas que têm sede de vitória, vejo pessoas que se inspiram e quer uma orientação. Existem pessoas, às vezes, que só quer absorver o que eu tenho e está tudo bem. Isso é aprendizado. Na vida você aprende com as suas experiências próprias e você aprende com as experiências dos outros. Você tem que se aproximar de pessoas que possa te inspirar de alguma forma, que seja um protótipo de sucesso na área que você deseja alcançar o sucesso, que essa pessoa vai te auxiliar, te ajudar, e você não precisa ter nenhum sentimento a respeito dessa pessoa. Só respeitá-la já é o suficiente, né? É claro, você não precisa ter um sentimento maligno, perverso. Eu vou aproveitar e depois eu vou ter um trono semelhante, eu vou ter algo semelhante, eu vou alcançar. Isso aí já é uma síndrome luciferiana, que infelizmente há em algumas pessoas, mas eu sou bem tranquilo quanto a isso aí. O que eu puder entregar de conteúdo para as pessoas, o que eu puder passar de experiências que eu tenho, para que as pessoas errem menos, para que as pessoas talvez não tenham que trilhar no caminho de dificuldade que eu trilhei para alcançar, entre aspas, aqui, o sucesso, eu vou passar, eu vou fazer isso. Eu não tenho um problema, coisa no meu coração. Não sou perfeito, mas essas coisas aí não está em mim, não. Talvez eu tenho problemas em outras áreas, agora nessa questão não tem, não. E isso, Fábio, eu posso dizer agora por mim, isso que lhe faz diferente dos demais. Você não, em nenhum momento, se esquiva ou prende o seu conhecimento, as suas habilidades, as estratégias que você teve. Um pouquinho de conversa que nós tivemos aqui no off, você já deu uns toques para nós. Então, isso é bacana, de ver uma pessoa como você incentivando o outro, né? Sem aquele sentimento, eu não quero que me passem, eu não quero que atinge. Pelo contrário, você tem a mesma visão de reino como eu tenho. Eu creio que se nós tivéssemos essa visão de todos estarem no mesmo nível, todos falando a mesma linguagem, ainda que com nichos diferentes, mas a mesma linguagem, se ajudando, o evangelho seria mais propagado, né, do que hoje as polêmicas. Eu já quero aqui entrar nas polêmicas. Só ressaltando aqui que o nosso maior exemplo é Jesus, em tudo. Sim. E em todas as coisas, né? E Jesus, ele tinha muitos seguidores, tinha muita gente que acompanhava o seu ministério. Era uma multidão, e essa multidão a cada dia se alavancava e se multiplicava, aumentava. Mas da multidão ele tinha seguidores, né? Da multidão ele tinha seguidores que diminuía da multidão. Esses seguidores queriam acompanhar ele em todo momento na vida dele. Sim. Dos seguidores, teve discípulos ali, os 70, né? Teve 70 discípulos que ele comissionou em algumas viagens missionárias, quando ele enviou os 70 de 2 em 2 e delegou sobre eles poder e autoridade contra toda a obra do mal. Entre os 70, ele separou 12 para estudar com ele no colégio apostólico, né? Esses 12... eles tinham o privilégio de contemplar algumas particularidades de Jesus. Eles sabiam quando Jesus estava com fome, eles viam Jesus dormindo numa embarcação, eles viam Jesus tomando água, enfim, eles viam particularidades fisiológicas a respeito de Jesus. Mas desses 12, ele separa 3 para subir ao monte, para ter intimidade com Jesus, né? E dos 3 tem um que se torna um amigo íntimo, um amigo que é João, que tem a intimidade de reclinar a sua cabeça no peito de Jesus e sentir os seus batimentos cardíacos. Então, Jesus sendo um exemplo, eu sei que existe uma multidão que às vezes me acompanha. Eu tenho 290 mil inscritos no canal do YouTube do Eu Acredito Podcast. De 290 mil, eu digo que 250 mil são contra mim. Sobra ali uns 40 mil que dá para dividir, né? Que gosta dos convidados e gosta do meu trabalho. Entende? Então, assim, tem uma multidão que vê, ouve, gosta de consumir os conteúdos. Tá tudo bem. Daí tem 70 que são mais próximos, mas também não são tão próximas. Aí tem 12 que conhece algumas particularidades da minha vida, mas também não conhece tudo. E aí vai ter uns 3 que eu posso chamar de amigo de verdade, né? E nisso tudo aí eu só tenho uma mesmo que me compreende, que nas minhas guerras sempre estará comigo, que é a minha esposa, é minha filha, é a minha família, né?
Que bacana, bacana. Ilustração muito boa e que nós temos que levar isso para a vida, né? Ter esse filtro. Naturalmente, esse filtro já vem, né? Ele vai separando quem é quem e sempre tem um ou outro que é mais próximo. Aí, pastor Fábio, nesse filtro, o senhor chegou ao podcast, né? O podcast que hoje é a sensação, eu acredito. Nesse podcast, o senhor tem abordado N assuntos, né? O senhor é muito eclético, tem levado convidados com N assuntos e sempre conduzindo com muita habilidade. Mas não podemos ficar de fora do que tem acontecido e está acontecendo nos dias atuais, principalmente nesses meses, que é do missionário Miguel, a qual esteve com o senhor lá. Qual é a sua opinião sobre o Miguel? Sabendo um pouco mais da sua particularidade do que nós que só vemos pelas notícias da rede social. O que o senhor pode falar do Miguel? Falando primeiro a respeito do podcast, é que algumas pessoas, quando eu levo alguém que é fora da caixa, que tem um ministério profético, ou que fura a bolha teológica, principalmente dos assembleanos, eu recebo muitas críticas como essa. O podcast está perdendo a essência. Então, aproveitar para deixar claro, não está perdendo a essência, porque a essência do podcast sempre foi essa: ouvir todas as perspectivas cristãs possíveis, do profeta ao herege, do homem de Deus e até aqueles que vocês dizem que é falso profeta. Aprendendo com Paulo, examine de tudo e retenha o que é bom. Quando eu ouço algo que é fora daquilo que eu acredito, daquilo que eu creio, daquilo que eu estudo, isso me traz dois sentimentos. O primeiro sentimento é: eu estou no caminho certo. Poxa, a verdade, eu sinto orgulho daquilo que eu creio, daquilo que eu estudei, daquilo que eu vivo. Porque eu ouvi o cara ali falando besteira, asneira. Falo, não, isso é antibíblico. Esse cara acredita nisso que ele está vivendo. Existem pessoas que acreditam. Me dá um orgulho santo, né? Uma alegria, não usar a expressão orgulho, mas me dá uma alegria a respeito da minha fé, a respeito dos meus mentores, a respeito dos meus mestres, teologicamente falando, que me ensinou e me orientou a verdade que eu vivo e que eu creio. O segundo sentimento que eu tenho quando eu ouço algo que é diferente daquilo que eu estudei e que eu creio é: poxa, interessante, nunca tinha parado para ver por esse ponto de vista, não. E tem base bíblica. Eu vou estudar um pouquinho mais sobre isso aí. Então, assim, é você ser democrático naquilo que você ouve. Você ouvir de tudo e reter o que é bom. É você ter maturidade para ouvir. Sim, claro. Só que nós estamos vivendo uma geração de bebezinhos que tem que ficar na chupetinha, na mamadeirinha, sabe? Que não pode ouvir algo diferente, que herege, falso profeta. E nem tudo é heresia, poxa. O cara não feriu a sã doutrina bíblica, não tirou a divindade de Cristo, não tirou a divindade do Espírito Santo. Crê na Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus que se manifesta em 3 pessoas. Apenas trouxe uma perspectiva diferente a respeito de um texto específico que eu não estava acostumado. Então, assim, o que é heresia? É quando você vai ferir as doutrinas bíblicas, claro. É quando você vai tirar a divindade de Cristo, é aquilo que vai afetar o corpo de Cristo, vai afetar a igreja do Senhor. Então, assim, você precisa ouvir. Agora, você reter isso é uma responsabilidade sua, não minha. Exato. Viu? Na época de Paulo, já tinha os filósofos, já tinha as ideologias humanas, filosofias de homens e até doutrinas de demônios. E Paulo falava: examinai de tudo, ouçam, mas retenham o que é bom, sejam bereanos. Agora, eu não tenho culpa se a gente vive uma geração que não é bereana, que não consegue analisar. Agora, a essência do podcast sempre foi trazer diversas perspectivas. Para tu ter ideia, logo quando eu comecei o podcast, no primeiro ano, veio o Israel do Fuxico Gospel, veio o Zion que a gente tretou. Ou seja... Só dando um corte aqui rapidinho. Vamos voltar de novo nesse assunto. Mas, não, vamos continuar, depois eu vou falar do Zion. Tá, vamos continuar. Tá. Veio o Zion que a gente tretou e, ao mesmo tempo, vinha pastores, teólogos, mestres, homens de Deus, sim, entende? Porque essa sempre foi a essência. Aí eu trago um Leonardo Sala e eu trago um Miguel Oliveira. Para
quê? Conhecer a perspectiva, saber a verdade do cara. Porque eu já ouço muitas verdades desse lado aqui. Agora, eu preciso ouvir a verdade da pessoa, entendeu? E saber, examinar. Só que aí tem outro problema, que as pessoas querem que eu traga e não quer que eu confronte apenas com perguntas. As pessoas querem que eu vá para o ataque. As pessoas querem que eu vá para a ofensa. E sinto muito, pastor Salatiel, se o senhor me trazer aqui no seu podcast e começar a me ofender, você é um passador de pano, você é um defensor de herege, eu me levanto e saio. Certo. Entende? A mesma coisa, se eu trago um convidado aqui, eu vou chamar o cara de falso profeta? Você é um falso... Eu posso fazer perguntas. Alguém diz que o senhor é falso profeta. Você se considera falso profeta? Exato. Ou seja, eu fiz uma pergunta confrontadora sem precisar atacá-lo. Exato. Alguém diz por aí que isso aqui que o senhor falou é heresia. O senhor se considera um herege? Não, por que não? Eu estou confrontando a pessoa com uma pergunta sem precisar ofendê-lo. E aí deixa a pessoa responder. Mas não, nós estamos vivendo uma geração com sangue nos olhos, que quer massacre, que quer guerra, que quer batalha, quer espada, quer que eu traga o convidado e desrespeite, quer que eu traga o convidado e não o trate com honra, porque para eles é falso profeta, é herege, então tem que ser massacrado. Você tem que trazer a pessoa e colocar uma faca no pescoço e chamá-lo de falso profeta, e ameaçá-lo para ele sair do púlpito. Não, pô. Se você quer isso, cria o seu podcast, chama eles e fazem. No Eu Acredito Podcast, ainda que eu não concorde com a perspectiva, com a visão teológica, não concorde com as ações, se veio, vai ser tratado com respeito. Eu não quero ouvir das pessoas que ele é falso profeta, eu quero ouvir dele. Exato. Se ele é, se não é, por que não é. Pronto, e acabou. Só que as pessoas estão com sangue nos olhos. Nós estamos vivendo em uma geração que o povo, ele quer treta, ele quer guerra, entende? Ele quer mesmo massacre, quer boxe. O ódio, né? Não, é uma disseminação de ódio terrível. Então eu trouxe, na mesma semana, Leonardo Sala e o Miguel. E, assim, eu conheci o Miguel como uma criança, pô. Menino, extrovertido, alegre. E talvez por ter tido esse convívio pessoal com ele durante 2 dias, eu acabei o defendendo, porque eu só vi ali um garoto, uma criança, um coração de um menino, ainda que tenha inteligência. O QI dele é elevadíssimo para a idade. Sim. É articulado, ele sabe se sair, ele sabe se defender, ele tem um conhecimento bíblico bacana, sabe? Ele sabe se blindar, se proteger através de suas palavras. É um menino, rapaz, com uma genialidade assim surpreendente. Quem assiste o podcast com ele, que foi feito ali comigo, não o outro que foi feito pela fé, mas com o Eu Acredito Podcast, onde eu conduzia, onde eu fiz todas as perguntas confrontadoras possíveis, e ver o menino respondendo, você fala, não, o menino é muito inteligente e tal. Só que, como ele está sendo muito atacado, as respostas já é de defesa. Dá a entender que ele está sendo arrogante e soberbo nas respostas, mas não é. Não é. O ataque está levando ele a essa autodefesa é grandiosa. Mas não é, porque daí você sai, o menino está aqui conversando com você algo sério e de repente já brinca, já te empurra. Ô meu líder, ô meu presidente. Assim, é um menino com um dom, com um talento, com um chamado, com um ministério que precisa ser moldado. Tem excessos. Errou demais. Ele cometeu muitos erros, reproduziu algumas coisas, imitou outras coisas. Pastores chamou ele para pregar na igreja. Infelizmente, há alguns pastores que chamam o pregador para pregar na igreja e quer fazer que o pregador faça oferta depois. E aí o menino estava fazendo oferta lá, e aí gravaram e colocaram, cadê o pastor agora que falou para ele fazer a oferta? Colocar, não, foi eu que pedi para fazer a oferta, e deixa o menino apanhar sozinho. Entende? Tem pastor que precisa da manutenção da igreja, precisa fazer uma reforma aqui, aí aproveita da boa oratória, do poder de persuasão do pregador e fala, faz a oferta aí, eu te dou tanto % da oferta que você fizer, que a gente precisa fazer essa reforma e tal. Aí o menino vai lá, faz, é filmado pedindo a oferta e a culpa só cai em cima do menino. Entende? Bem disse o pastor Marco Feliciano, não deixe que pastores usem você para tirar a oferta no púlpito, porque vai prejudicar você. Entende? Então, a galera precisa entender muitas coisas. Cometeu erros, excessos, falsas profecias, imitando alguém. Isso é perceptível.
Mas quando você entrega o microfone na mão de um menino, o que é que o menino faz? Ele reproduz o que vê, o que ouve, ele imita, Papagaio. viu? O que fala. Mas isso também não anula o fato de ser um menino bom. Eu vi ele pregando uma boa palavra, pô. Eu vi Deus usando ele nos mistérios também. Agora a questão lá do laudo, que as pessoas dizem que ele rasgou lá. Isso é mentira, é uma fake news. Ele não rasgou laudo. Ele não rasgou cópia do documento. Ele simplesmente recebeu a revelação de Deus, foi lá, escreveu no papel o nome das doenças, câncer, leucemia e uma outra doença, e chamou a mulher e falou: o Senhor, eu se colocando, rasgo hoje o câncer e tal. A mulher reconhece que ela já tinha tido câncer e fala que o Miguel falou que ela já tinha tido e tinha voltado. Não conhecia ele, não conhecia a igreja que foi. Ela foi primeira vez naquele culto. E aí, eu vou dizer o quê? Não é Deus? Mediante o testemunho da mulher, só que as pessoas estão distorcendo até o testemunho da mulher. Mas ela não foi curada ainda porque está fazendo tratamento. Beleza, não foi curada. Mas às vezes o que mata não é nem a doença, mas é a pressão psicológica por causa da doença. Sim. E se Deus queria dar calmaria para essa mulher dizendo: fica tranquila, eu estou no controle? Fato. E a mesma desmentiu dizendo que não era o laudo dela. Era um papel sulfite que o Miguel escreveu e fez essa simulação, esse exemplo, né, para que entendesse que fosse um laudo, mas não era. Agora uma pergunta: as mídias de notícias que noticiou que era o laudo, que era o documento, os crentes que propagou dizendo que era o laudo, que era o documento da mulher que ele rasgou, vão voltar atrás? Dizendo que cometeram equívocos, que erraram? Cadê a lupa da UOL? Cadê a lupa dos grandes jornais aí que encontra fake news? Será que vocês vão colocar essas notícias como fake news? Dizendo que ele não rasgou o laudo que ele escreveu e simulou? Cadê? Vamos lá. Se o menino se excede em alguns posicionamentos, algumas falas, se excede em profecia, se excede em ser usado por Deus, dizendo que o anjo está tocando, que ele foi arrebatar. E vocês não se excederam não em falar que era fake news, que era documento e laudo, em algo que não era laudo e documento? Vão voltar atrás? Verdade. Fábio, eu conheço o Miguel. O Miguel, com 6 anos de idade, ele ia na nossa igreja, Unção do Templo, lá em Osasco, na Avenida Maria Campos. Próximo Carapicuíba, eu conheço o Marcinho há muito tempo. Mas eu não sabia que era o Miguel de hoje. Ele se apresentava como Miguelzinho. E nós tínhamos uma vigília que parava Maria Campos, parava Osasco, né? Quem conhece da região de Osasco sabe, a nossa vigília da Unção do Templo era tremenda. E o Miguelzinho ia, e ele falava assim com autoridade. E sempre teve essa autoridade, essa postura. E eu tenho para mim, que se ele seguisse a mentoria do pastor Eliseu Rodrigues, ele se tornaria um dos maiores pregadores do Brasil. Pois se expressa bem, tem uma boa oratória, se porta bem, e o que me chama a atenção nele, que ainda dele ser garoto, todas as pedradas que ele recebe, ele tem uma habilidade para responder, para lidar com tudo isso. Como você disse, agora, a questão das revelações, das coisas, é um assunto à parte, né? E esse dia eu coloquei na minha rede social, não defendendo, mas trazendo essa parte. O problema não é o Miguel, o problema é quem está por trás do Miguel. Como você disse, só vou reproduzir aquilo que eu vejo, aquilo que eu acompanho. E, infelizmente, às vezes nós vamos nos exceder. Nós, como adultos, já excedem algumas coisas. Imagina uma criança que está começando. E eu dizia lá na minha rede social assim, o Miguel, como ele mesmo fala, veio de uma família humilde. Talvez não tinha um celular qualquer. Hoje pode ter um celular bacana, pode comer num lugar bacana, pode viajar onde quiser, porque ele tem hoje um respaldo financeiro que ele não tinha. Então isso vai deslumbrá-lo, né? Vai deslumbrar. E esse ataque excessivo, eu acho que é uma covardia com o Miguel no sentido, cadê as pessoas que estão por trás? As pessoas que lucram atrás do Miguel. Não aparece. O senhor chamou no seu podcast o pastor Marcinho, que é um dos mentores, que é o pastor do Miguel. O Marcinho tem todo o respeito meu, conheço, é um amigo particular. Porém, eu não vi ali ele se posicionando como um mentor. Realmente, olha, eu ensino, eu faço aquilo para o Miguel, brindar o Miguel.
Eu vi mais ele saindo um pouco, jogando a responsabilidade para terceiros, que também não é só culpa dele, né? Mas eu acharia que ele, como pastor, ele teria uma autonomia e uma autoridade maior sobre o Miguel. É que o pastor Marcinho deixa claro que o Miguel está congregando com ele há 9 meses. E ele tem, sim, orientado, o Miguel tem aconselhado e tem o blindado de alguma forma. Mas 9 meses... E outra coisa, né? Muitas coisas que o Miguel faz, ele reproduz do Marcinho, que é considerado como profeta. E assim, eu jamais vou mexer aqui nos mistérios de Deus, sim, que eu acredito muito, né? E o pastor Marcinho tem um respeito de muitas pessoas no Brasil pelo ministério que ele tem. O próprio bispo Samuel Ferreira citou o pastor Marcinho recentemente, dizendo: Marcinho, um profeta, falou no Brás que estava vendo um caixão. E de repente a bispa Keila morreu. Então, assim, não... Jamais vou questionar isso, irmão. Então, assim, rapaz, e o Miguel congrega com ele, uma igreja profética, ouve o Marcinho. Até os jeitos do Marcinho, o Miguel pegou. E eu acredito, assim, que o pastor Marcinho orienta o Miguel, sim, só que o pastor Marcinho é limitado, poxa, ele não é um mestre. A gente precisa entender que tem o profeta e tem o mestre. Então, assim, ele está sendo mentoreado, discipulado, orientado e aconselhado por um profeta, não por um mestre. Então, não dá para a gente exigir muito do pastor Marcinho, porque não é um mestre, e não dá para exigir muito também do Miguel, que é uma criança. Agora, sim, o Miguel ele poderia buscar um outro pastor, mas o próprio pastor Marcinho me falou em off, trazendo em público, que ele está tentando levar o pastor, o Miguel, para congregar em uma outra igreja que tem um pastor que é sério, que é conhecido no Brasil, para que o Miguel seja mentoreado, discipulado, abraçado, ensinado por esse pastor que tem um respeito, né? Tem um respeito no Brasil, que é, de fato, um mestre, que é um tutor, que é um grande mentor forte mesmo. E o Marcinho está tentando. Então, a gente não pode falar que o Marcinho é o responsável, o cara que está por trás, que está se beneficiando disso, porque não está. Isso aí eu tenho certeza. Eu conheço o pastor Marcinho. Aí ele está tentando fazer com que uma outra pessoa abrace o Miguel. Só que agora, mediante esses ataques, e tem que ser alguém muito forte mesmo. E se o Marcinho conseguir que essa pessoa que ele me falou abrace o Miguel, irmão, a maioria dos ataques que o Miguel está sofrendo vai parar de sofrer na hora, né? Sim. Porque tem muito pregador atacando, tem muito cantor, tem muita gente na internet atacando. E detalhe, tá? Eu não sou contra as críticas. Se errou, tem que estar sujeito à crítica. Se cometeu excessos, está sujeito à crítica. Tem que criticar mesmo. Uhum. Você vai tirar a democracia? Vai tirar a liberdade de expressão do povo? Não. Crítica é natural. Eu sou contra sair do campo da crítica e partir para o campo do ataque, da ofensa, da agressão. Igual está acontecendo por aí. Pilantra, trombadinha, aprendiz de feiticeiro. E tantas outras coisas, irmão, que fugiu, pô. Crente usando expressões de não crentes. Crente se unindo com ímpio, com feiticeiro, com bruxos, com ateus, para... Ô, pastor Fábio, a minha pergunta não foi tendenciosa, tá? Ou capciosa, não foi isso. Mas quando eu citei que tem pessoas por trás, o pastor Marcinho eu conheço muito bem e eu posso dizer do pastor Marcinho. Como eu falei, é um grande amigo e eu tenho certeza que ele não está se beneficiando com isso. Mas por que eu falei isso? Recentemente eu vi o pastor Anderson Silva. Eu acho que você ouviu também, pastor Anderson Silva falando quem fazia ou quem faz a agenda do Miguel é o esposo da missionária Suzana. E citou também que a irmã do Miguel é feiticeira, é bruxa. Então, quem está se beneficiando aí você pode dizer que você teve uma conversa em off com o Miguel, beneficiando na questão financeira e todo isso por trás é o esposo da missionária Suzana. Opa, eu não sei disso não, eu não entrei nessas particularidades não. Agora, eu não sei de onde esse povo está tirando que o Miguel está se beneficiando, rapaz. Mediante esses ataques, nem agenda o menino estava tendo mais, pô. As igrejas estavam evitando de ir porque as igrejas estavam sendo atacadas. O ataque não estava recaindo apenas sobre o Miguel, estava caindo sobre os pastores que estavam levando ele nas igrejas. Então caiu, não tinha agenda mais.
E recentemente ele foi expulso dos Gideões, né? O Conselho Tutelar proibiu de estar pregando nos púlpitos. Não foi expulso dos Gideões, só não permitiram ele estar no púlpito, né? Então é diferente. Foi até uma forma de preservá-lo. Mas segundo ele, pastor, ele mesmo gravou um vídeo na saída dos Gideões, dizendo que ele foi agredido. Desnecessário, eu vi o vídeo, mas desnecessário aquele vídeo. Você acha que não acredito que houve, até porque os Gideões está tentando moralizar o Congresso e está conseguindo, graças a Deus. Eles não iam fazer isso, né? Não permitiram ele ter acesso ao púlpito, né? Agora, dizer que agrediu e tal, enfim, eu não estou aqui para julgar. Ele sabe a verdade dele, se ele tiver prova disso, vai vir à tona, mas não acredito que os Gideões iam fazer isso. Agora, a questão dele não subir ao púlpito, ele não fez isso. E ele poderia simplesmente, na verdade, se não teve acesso ao púlpito, sentar em um lugarzinho, como eu vi ele sentado em um vídeo, em um lugar lá, acompanhando o culto, adorando a Deus, entende? Mas assim, os excessos não é bom, né? Nem para o Miguel e nem para o povo que está atacando ele. Há muito haters, né? Então, é como o senhor falou, tem 70 que seguem mais de longe, e tem aqueles que estão do lado, e tem aqueles que são mais íntimos, né? Então esses 70 vão atacar de tudo que tá jeito, e se alinhando com outros 70 que não fazem parte do nosso meio. Eu entendo, assim, nessa questão do Miguel ir para os Gideões, eu acredito que a decisão não foi dele. Foi dele. Foi dele? Porque nesse tempo de ataque que ele está sofrendo, é natural, pela proporção que tem levado esse caso, ele chegasse nos Gideões, ele ia sofrer essas retaliações. E eu acho totalmente desnecessário, e também postei nas minhas redes sociais sobre isso. A Bíblia tem 66 livros. Tem mensagem aqui que não acaba mais, aqui é uma fonte inesgotável. E o pregador, o senhor já esteve pregando lá nos Gideões? Quantos pregadores espalhados no Brasil e no mundo querem uma oportunidade de pregar nos Gideões e não tem? E os que têm jogam a oportunidade do lixo, que ao invés de pregar a palavra, vai falar sobre Miguel. É que, na verdade, assim, o púlpito é um lugar de muitas emoções, né? E às vezes não estava nem na mente da pessoa querer falar do Miguel. Mas no momento da pregação ali, veio porque é um assunto do momento, tá na mente de todo mundo comentando sobre o assunto. Aí o cara prega, contextualiza e acaba colocando. Também não culpo, não. É um momento ali, né? Eu mesmo pregando, eu já tentei... pregando, nem pensei. De repente, veio o assunto contextualizado e eu acabei soltando na hora da pregação. Acontece, né? Acontece. Eu só acho que, tipo, para você ter ideia, nessa questão dos Gideões, o cara pregando lá, teve gente que defendeu e teve gente que atacou, que foi contra. Ou seja, mostra o que está no coração da pessoa. Existe gente que está no seu coração atacá-lo e existe pessoas que estão no seu coração defender o Miguel, a alma do Miguel, e não as ações do Miguel. E tá tudo bem. Às vezes só foi esse momento e acabou pregando Bíblia depois, né? A maioria deles lá, os Gideões foi muito bom esse ano. Teve muita Bíblia, né? Teve muita pregação. Está chegando o tempo de finalizar aqui, pastor Fábio, mas eu queria finalizar com dois casos que vocês podem explanar rapidamente aqui. Sobre esse ataque e sobre a questão da cordialidade. Receber um convidado e ser cordial. O que você achou da pergunta? Eu vi o pastor Carlos falando, até falou, não sou advogado do Miguel, mas o que você achou da pergunta e da forma que a pergunta foi feita pelo James em relação ao Miguel no dia do seu podcast? Assim, é que os cortes que viralizaram, né? Mas o podcast completo, naquele dia, os ânimos acaloraram com a forma como o James conduziu, né? Eu, particularmente, não fui de acordo como o podcast foi conduzido e em alguns assuntos ali eu fiquei ao lado do Miguel. Não para defendê-lo, porque de fato umas perguntas imbecis, pô. Tipo, se deve ter câmera ou não na igreja. Se não tivesse câmera na igreja, não acontecia o que aconteceu com o Miguel. Pô, a gente tá na era tecnológica. Aí o cara associa a maçonaria com a igreja. Você vê, a maçonaria não tem câmera e cresce. E assim, uns negócios bobos, sabe? Que não tem. Aí eu, tipo, acabei ficando do lado. Assim, falei, vamos acabar com as transmissões dos cultos agora? Ah, não. Na hora do manto, do mover lá, você
desliga a transmissão, tira a transmissão do ar. Então uns negócios inexos. James é meu amigo, gosto demais do James, mas, meu Deus do céu. Então, viajou. Tipo, of the king, the power, the man, the best. Isso é línguas estranhas. Todo mundo sabe que não é línguas estranhas, pô. Of the man, of the king, the power é para ser inglês. É claro que não teve uma frase montada. Eu até conversei com o pastor Marcinho sobre isso. E ele falou bem assim, não, Deus me deu a revelação que ia enviar ele para a América. Agora, eu passei a revelação que ia para a América. Agora, falar of the king, isso aí foi eu. Falei bem assim, eu falo no idioma do país que vocês vão. Of the king. E eu não sei inglês. O Marcinho falou. Então, a frase não saiu, tipo, coerente porque eu não sei inglês. Of the king. Vamos lá. Desligou o rei. The power. Desligou o rei... Com força. Com poder. Entende? The man, the best. Desligou o rei com poder grande. Então, assim, não dá para compreender e levar isso em questão. As perguntas lá do James lá, então, enfim, foi sem nexo, né? Não teve... E aí o que acontece? Teve um momento que se acalorou. O James alterava a voz. Aí o Miguel também alterava a voz. Teve um momento que eu alterei a voz também. Mas não é porque tava dando briga ou bravo. Você tá em uma conversa com 4 pessoas... todo mundo tá falando alto, não sei o quê. Psicologicamente, qual é a ideia? Se eu falar mais alto que ele, foi cobrido. Não vai parar para me ouvir, entende? Mas não porque tava brigando ou porque o menino foi arrogante, soberbo. Não, pô. Todo mundo tava com a voz alterada. O James estava falando alterado, então o Miguel falou alterado para ver se o James ouvia também. Pastor, para a gente encerrar aqui, bem rapidinho, falar sobre o Zaio. Qual foi a treta? Por que o Zaio saiu do estúdio e foi embora? Rapaz, por conta disso, né? Eu recebi o Zaio no podcast e ao invés de fazer perguntas confrontadoras, eu parti para um debate, né? Foi o erro que eu cometi e eu aprendi a lição e evitei depois. Não concordei com algumas falas dele e eu poderia apresentar o contraditório, o confronto com ele através de perguntas. Só que eu quis empurrar minhas opiniões goela abaixo. Aí chegou um momento que ele começou a me ofender, me chamar de itinerante hipócrita, usurpador da igreja e etc. E aí eu também, numa conversa, você acaba ficando constrangido com algumas falas, só que o erro inicial foi meu, que ao invés de perguntá-lo, de confrontá-lo com perguntas, eu entrei num debate e quis sobressair a minha verdade ao invés de ouvi-lo e depois pontuar, né, que as opiniões do convidado não refletem na opinião do podcast e tal. Aí chegou um momento que ele me ofendeu, a fala dele me ofendeu, né? E eu pontuei, falei, o seu canal é monetizado? Porque ele falou que eu era usurpador da igreja. Eu falei, seu canal é monetizado, Zaio? Ele é. O que você quer? Aonde que você quer chegar com isso? Eu falei, então se eu sou um hipócrita, usurpador da igreja, você ganha através dos escândalos da igreja. Então foi o momento que ele se levantou e saiu me xingando ao vivo, mas foi aprendizado, né? Esse aprendizado serviu para hoje eu não atacar e não entrar em debates com os meus convidados tentando expor colocar a minha verdade na goela deles. Não é assim não. Hoje eu tenho debates acalorados lá em alguns podcasts, mas quando eu percebo que o convidado está alterando a voz, eu deixo ele falar e já mudo de assunto. Por quê? Porque eu aprendi, entendeu? Perfeito. Pastor Fábio, dê as suas considerações finais e eu também daria as minhas. E desde já quero te agradecer de forma singular. Não tenho nem palavras para te agradecer. Muito obrigado por estar nos presenteando com sua presença aqui. Obrigado, pastor Salatiel. Obrigado, estúdio FioliCast. Estúdio FioliCast, pessoal que nos recebeu aqui de uma forma tão especial e carinhosa. Foi bom demais estar com você. Obrigado por sua audiência, por estar conosco até aqui, acompanhar esse podcast. Espero que você conheça um pouquinho mais de nós como pessoa, como ser humano. E um recado, a minha geração não está aqui por um acaso. Deus tem propósitos e você faz parte dos propósitos de Deus. Quando Deus te chamou, Ele sabia os seus acertos, os seus erros. Ele sabia aonde você ia conseguir se santificar e aonde você ia conseguir pecar. Ele sabia desse momento que você está vivendo, prostrado, caído, até frustrado com a igreja, frustrado com Deus, com o evangelho. Mas Deus não frustra
E o evangelho não frustra ninguém. Frustra as nossas expectativas, né? Frustra a nossa forma de viver. Mas ele sabia desse seu momento e talvez te colocou aqui hoje para te dizer que ele ainda te ama, te espera de volta. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, distante do Senhor, volte para casa, volte para a igreja. O Pai te ama, ele quer receber de volta, porque ele tem um reino preparado para você viver toda a eternidade. Deus te abençoe. Pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado. Obrigado, pastor Fábio. Obrigado, Estúdio Fiolicast, meu amigo Jaco, Sanayara, todos que estão aqui no estúdio. Que Deus abençoe. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí, tá bom? Vai nas nossas redes sociais, lá no Instagram, sempre vai ter uma novidade, vai ter os cortes, vai ter aí na íntegra também, pastor Fábio estando aqui conosco. Muito obrigado, que Deus em Cristo vos abençoe.